Shalom, shalom, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, Deus os abençoe, Deus os guarde. Hoje, daqui a pouco, né, às 6 horas da tarde, estaremos entrando nesse sábado especial do Senhor, no dia do descanso de Deus, e eu espero que nós tenhamos aprendido a caminhar no descanso de Deus dia após dia, porque Ele é Deus de descanso e Ele tem nos chamado para descansarmos nas obras dEle e não nas nossas. Amém? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos por essa misericórdia, esse favor, Pai querido, por essa benevolência que tem sido derramada sobre nós dia após dia, Pai, para que verdadeiramente entendamos a força e o poder do teu amor, Pai. Porque tu disseste na tua palavra, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E mais tu tens revelado o Cristo vivo a nosso favor, porque essa é a missão do Espírito Santo de Deus, nos revelar o Cristo. E quando ele nos revela o Cristo, que é a própria palavra de Deus, essa palavra nos santifica, nos tira de vales, de lugares ruins, ó Rei da Glória. E a vida de Deus pode se manifestar em nós. Por isso, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse? Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Shalom, pastor Andréia, o irmão Alfredinho, glória a Deus, apóstolo Alexandre, Deus te abençoe, traga saúde, irmã Analisa, a Lilian Amon, Deus te abençoe, querida, logo ouço teu áudio, amém? Eu gosto de ouvir com atenção e não daria certo para ouvir hoje, no horário que eu estava fazendo as coisas aqui para cá, amém? Então, em nome de Jesus, irmãos, eu quero liberar essa palavra, que foi a palavra que foi liberada no dia do nosso encontro, da nossa celebração, em relação àquilo que Deus fez, que Deus faz a nosso favor, não é? A palavra que Deus havia me dado estava em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Eu falei, Senhor, o que vamos falar hoje, não é? E o Senhor me deu uma palavra muito maravilhosa em Neemias mesmo, no capítulo 12. Parou? Travou? Travou aí para vocês? Aqui para mim travou. Travou não. Ah, vamos lá. Então, Neemias, capítulo 12, nós vamos trazer, mas eu quero trazer hoje para que esta palavra seja como um manto sobre as nossas vidas. Amém? Como um manto não místico, mas algo que o Senhor crie verdadeiramente na tua vida e na minha vida, um ambiente no qual você está inserido, no ambiente no qual você fica coberto, aquecido, guardado por essa palavra. Amém? Romanos capítulo 15, versículo 13. E o Deus da esperança, ele está sendo específico. O Deus da esperança. Ele está falando qual é a nuance de Deus que quer encher o teu coração e o meu coração. É a esperança. O Deus que te traz esperança. Vos encha de todo gozo, de toda alegria e paz no vosso crer. Meu Deus, é tremendo. Ele está falando: você tem uma fé, você tem uma crença, você tem esse poder de crer em mim, pois eu quero encher isso de alegria e de paz. Porque às vezes estamos crendo, estamos perseverando na caminhada, mas não tem nem alegria nem paz. Mas Deus está falando aqui, Paulo, liberando, não é uma palavra sobre aquele povo romano, e ele estava falando: o Deus da esperança nos enche de alegria e paz naquilo que vocês creem, para que sejais ricos de esperança, ou seja, que vocês se identifiquem com Deus, que haja em você o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, que haja em você a similaridade de sentimento, de posicionamento, de graça. Bom dia, Vanassinha, Deus te abençoe. E no poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está sobre nós, não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Então, se você falar para Deus, eu quero tomar posse dessa palavra, com certeza, ele vai encher o teu coração de alegria e de paz. Porque, irmãos, muitas vezes nessa caminhada é difícil, muito difícil. Tem vezes que a gente consegue ir de boa, não é? Mas tem época que parece que está um moinho, e às vezes tem vidas aqui que não saiu do moinho ainda, não é? Parece que não tem um tempo de refrigério, 2, 3 dias, daqui a pouquinho estoura uma bomba, estoura outra, estoura, e parece assim que nós vamos ficando, porque o Senhor fala que a esperança adiada adoece o coração, mas o desejo cumprido é vida, e às vezes o desejo nunca é cumprido, e aí o adoecimento do nosso coração acontece. Mas o Senhor está te dando um antídoto. Eu sou Deus da tua esperança, e eu quero que você seja rico de esperança, porque eu quero encher o teu coração de alegria, eu quero encher o teu coração de paz,
porque há recompensa para a obra das tuas mãos. E nesse ambiente, irmãos, eu pedindo para Deus o que vamos falar, o que vamos falar. Foi muito interessante que depois do dia da nosso ajuntamento de gratidão, não é? Todos juntos ali agradecendo a movimentação de Deus, uma das nossas irmãs colocou, e eu nem abri ainda a conversa com ela, mas eu li por cima, assim, quando chega eu vejo algumas coisas, e eu vi que ela escreveu algo a respeito de Hanum, que é uma palavra que está em Neemias, capítulo, deixa eu ver aqui, Hanum, eu não lembro onde é que ela deixou essa palavra, mas esse nome está naqueles que refizeram o templo do Senhor, refizeram ali as portas do Senhor. E esse Hanum, amados, ele veio para levantar, deixa eu ver aqui, um lugar que era abandonado. Espera aí que eu já vou achar, irmãos. Aqui, o retorno do Neemias, é a porta do vale. Isso. Então, o Hanum, que está em Neemias, aqui, ó, capítulo 3, versículo 13, quer dizer gracioso. E a irmã fez um elogio ali para a gente. E são os moradores de Zanoa, que quer dizer abandonado. Então, olha que interessante. Aí que quando me veio a lembrança, me veio a memória, aquilo que essa irmã escreveu ali, que eu não entrei ainda, depois eu preciso entrar, ler direitinho e responder para ela, ela só trouxe uma comparação. Olha, é assim que a gente vê vocês. Então, glória a Deus por isso. Mas o que eu quero trazer hoje para você? Quem é o nosso Hanum? Quem é o nosso gracioso que quer restaurar a porta do vale das nossas vidas? É o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Porque, olha que fala aqui, ó, e os moradores de Zanoa repararam a porta do vale, a porta onde falamos ontem, aquela porta onde o adversário tem colocado o seu trono, a sua manifestação, onde os sacrifícios humanos, onde nós, com o nosso humanismo, alimentamos. Então, foi falado aqui, olha, esse gracioso, esse Hanum, que é o próprio Cristo, ele veio para você, que é abandonado, abandonada, para te tirar desse lugar. Quando a palavra de Deus diz que ele foi lá nas regiões inferiores da terra, não é? Em Efésios fala isso, e quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro. Então, Jesus não fez isso apenas num lugar espiritual para nos dar acesso à pessoa de Deus, mas ele fez isso para que tivéssemos uma vida aqui na terra, uma vida rica, uma vida poderosa, uma vida, irmãos, onde nós glorificássemos o nome do Senhor. E isso não é para o céu, é para a terra, porque as pessoas precisam saber que existe um Deus no céu que cuida de nós. Uma época, meu esposo recebeu da parte de Deus um hino que ficava falando várias e várias vezes isso. Existe um Deus no céu, existe um Deus no céu, existe um Deus que cuida de mim. E aí tem a parte que fala que olha por mim. Ele olha, ele cuida de nós, irmãos. E ficava essa repetição, e eu creio que é um crescer da nossa fé, é um crescer de esperança para trazer alegria, gozo e paz no nosso crer. Quando começamos a confiar que Deus cuida e que olha por nós, irmãos, é coisa tremenda. Porque vamos entrando num lugar de descanso. Se Deus é todo poderoso, se Ele cuida das estrelas ficarem penduradas no céu e não caírem na nossa cabeça, se Ele sabe o nome de cada uma das estrelas e pode chamá-las a qualquer momento, se Ele dá comando para o vento para sair das suas recâmaras, que nem sabemos onde é que eles estão escondidos, se eles podem dar ordem àquilo que são as influências que acontecem na Terra a partir dos tronos zodíacos, que está lá em Jó, capítulo 38, se ele pode comandar todas essas coisas, será que ele está desatento às nossas vidas? Ah, é coisa tão grande que Deus está fazendo, que ele não vai cuidar de mim, não. A palavra de Deus diz lá no livro de Isaías que apesar dele ter a sua glória, ele mora com o coração quebrantado e contrito. Apesar dessa glória que tu tens, tu moras dentro de mim. Então, são essas manifestações que nós precisamos entender. Essa semana toda foi uma semana de embate forte, pesado, duro, às vezes, com a nossa alma. Deus falando conosco. E eu achei assim que seria um fecho, né? Neemias 12, eu estava lendo a palavra e falei, nossa, seria muito bom que nós
encerrássemos essa temporada de idealismo sendo confrontado no último dia, que vai ser a semana que vem. Mas, verdadeiramente, de alguma maneira, o Senhor tem colocado no meu espírito, eu quero trazer esperança para eles. Eu quero trazer algo que os ajude a caminhar até o final dessa jornada. E verdadeiramente é isso que Ele quer fazer hoje. Então, irmão, entenda que você está nas mãos do gracioso, do Hanum de Deus, do Cristo vivo de Deus. E Ele quer fazer de você uma pessoa que deixe de ser abandonada. Tem uma palavra no livro de Isaías que fala: Te digo, nunca mais te chamarás abandonada, mas antes eu vou te dar um novo nome, Efetzibá, Beulá, noiva amada. E como um jovem olha para aquela donzela apaixonada, será para você a minha glória. Meu Deus! Então Deus está falando, você não será mais chamada abandonada. Você não será mais aquela pessoa que olha e fala, não tem pai, não tem senso de pertencimento, não tem filiação. Deus vai falar, o teu criador é o teu marido, o teu criador é teu pai. E ele quer fazer isso notório. Então, por que precisamos de liberar a porta da fonte para que deixemos de comer aquilo que Adão quer? Irmãos, a nossa alma, ela não consegue produzir algo vivo para Deus. No meio das coisas que Deus estava me dando, antes de levantar, eu fui anotando no celular, falando ali com Deus, acordei mais cedo, perdi o sono. Aí fui colocando ali diante de Deus algumas coisas a respeito da nossa alma. Às vezes você e eu queremos trocar pensamentos, sentimentos e vontades ruins por boas. E aí você fala, não, se eu trocar o meu pensamento, se eu trocar a minha vontade, se eu trocar o meu sentimento por sentimento, pensamentos e vontades boas, vai dar tudo certo. Deus vai olhar no fundo dos teus olhos e vai falar, filho, filha, isso é humanismo. Isso ainda é alma. Isso ainda está morto para mim. O que você tem que trocar não é pensamento bom, mal por ruim. Não é vontade má por vontades boas. Não é pensamentos, sentimentos maus por bons. O que você tem que trocar é a fonte. É a fonte. Se você. Shalom, shalom, pastora Margarida. Se você trocar simplesmente o bom, o ruim, pelo bom, você continuará se alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não vai adiantar nada. Você vai precisar trocar de fonte. Você vai precisar trocar aquilo que é bem e mal por aquilo que é vivo. Porque a carne, irmãos, aí você fala, não, porque eu quero mudar essa situação está ruim, porque isso, porque aquilo, e aí você quer mudar para uma situação boa. E Deus vai falar, filha, foi exatamente isso que a serpente fez lá no Jardim do Éden. Você será conhecedora do bem e do mal. Então a pessoa fala, então eu vou ter esse poder de saber esses mistérios. E aí, o que acontece? Ela passou a ser morta para Deus. E é desse lugar que Deus precisa nos arrancar. Desse abandono de Deus, numa cultura de mente, numa cultura de sentimentos, numa cultura de vontades, que Deus precisa nos arrancar. Por isso que nós já abrimos esse evento aqui hoje, falando nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E quando o Espírito do Deus vivo mostra o Cristo vivo para nós, há uma iluminação no nosso entendimento. E nós saímos daquele lugar onde Adão reina. E Deus vai falar para mim e para você: tem recompensa para a obra das tuas mãos. Eu quero organizar a tua vida. Irmãos, e pensa que eu chorei muito aqui, para variar um pouquinho. Quando eu fui lendo Neemias 12, eu falei, Senhor, é sensacional. E fui liberando do meu coração uma adoração genuína que procede do amor que Deus tem por nós. Por isso ele fala, eu te amei primeiro. Então ele derrama amor no meu coração, me amando primeiro e mostrando, o que eu tenho preparado para vocês como igreja, como filhos, como meus amados. E aí ele vai falando, irmãos. Veja que quem quiser abrir aí, em Neemias 12,
Quando ele faz toda essa movimentação de restauração dos muros e das portas de Jerusalém, quando ele termina, nós não terminamos, né? Não sei como Deus vai voltar isso, mas não importa. Hoje o que ele quer trazer é essa esperança para dar para mim e para você essa alegria e essa paz no nosso crer. Então, veja aqui em Neemias 12 o que ele vai falar para nós. Estes, pois, são os sacerdotes e levitas que retornaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Josué. Aí ele começa a dar uma lista de pessoas que voltaram depois da construção dos muros e das portas de Jerusalém estarem prontas. Você sabe o que Deus está falando para mim e para você? Depois que eu terminar de organizar o teu coração, eu vou fazer com que o governo se estabeleça. Sabe quem é Zorobabel? É o nascido em Babel. É o nascido na confusão. Mas o Senhor, ele vai trazer, não para que governe dentro dos ditames daquilo que era a fonte do dragão. Ele vai trazer porque há um supervisor chamado Neemias, que é o próprio Espírito Santo de Deus, que vai trazer governo. E você e eu, que éramos nascidos na confusão de Adão, vamos governar a nossa vida diante daquele que é Josué. Deus é salvação. Dá para você entender isso? Deus ele vai estabelecer uma confusão, sim, no arraial dos midianitas, no arraial do adversário, no arraial de Beemote, no arraial de Leviatã. O Senhor ele vai estabelecer essa confusão, irmãos. Porque as pessoas vão olhar para nós, mas vão falar, mas esse daí não era tal pessoa que vivia em tal lugar, naquela vida miserável, não era esse aí, essa daí, que estava com o casamento ruim, destruído, com o filho nas drogas, ou com a finança destruída, tudo sou eu mesma. É como cego de nascença. As pessoas vão olhar e falar, mas não era esse aí o ceguinho? Mas não era esse aí que ficava esmolando? Não era? Sou eu mesmo. E você vai poder falar, sim, sou eu. Sou eu que era nascido na corrupção, sou eu que era nascido do mundo, mas o Senhor me resgatou, porque agora eu estou ali aliançada com o sumo sacerdote Josué, aleluia, que quer dizer Jesus, o Salvador da terra. Meu Deus, que coisa tremenda! E aí esses homens, eles vão fazendo algo, veja aqui, irmãos, ele vai, o Neemias, meu Deus, eu vou vendo esse homem fazendo essas coisas, eu vou ficando emocionada com aquilo que Deus tem para nós. Então, olha aqui esse Neemias, olha o que ele fala. Então, esses dois são sacerdotes e levitas, esses, pois, quer dizer, são os sacerdotes e levitas que retornaram com Zorobabel. Zorobabel é o governador que foi nascido lá na Babilônia, porque o povo estava em cativeiro. Então, o Senhor está falando, quando você volta para aquilo que eu reconstruo, para aquilo que eu, não é reforma, eu transformo na tua vida, você vai poder voltar com aquilo que eram as tuas marcas do mundo, mas eu estou modificando as tuas marcas. E aí eu vou fazer você andar pela minha transformação, e você vai ver o que eu fiz. Você vai ver a organização de Deus. Você vai ver o governo de Deus. Você vai ver esse homem estabelecendo todas as coisas e trazendo aqui, por último, aqui depois no 44, você vai ver Neemias organizando finanças. Meu Deus, eu falei, Senhor, você faz uma obra completa. E é como se Deus sorrisse e falasse, claro, filha, eu sou Deus que começa e termino. Eu não deixo nada pela metade. Eu vou trazer uma restauração tremenda para a vida de vocês. Eu não estou brincando. Quando eu quero encher vocês de esperança, é porque eu sou o Deus da esperança e eu tenho condições de colocar dentro de vocês a alegria e a paz. Se vocês abrirem o coração e deixar a fonte das águas manifestar dentro de vocês. Se vocês decidirem fazer com que essas portas sejam lugares de juízo na vida de vocês. Se vocês se assentarem para julgar aquilo que é vivo em detrimento daquilo que é morto, eu vou estabelecer a vida de vocês nesses lugares de paz, nesses lugares de alegria. Veja que coisa tremenda, irmãos. Esse capítulo, como logicamente a Bíblia toda é viva, mas esse aqui é exatamente um capítulo vivo de alegria. É um capítulo vivo de paz, porque Deus é coerente naquilo que ele fala e faz na vida da gente.
Aí ele vai falando aqui. Então, essas pessoas começaram a vir. Aqui, ó, ele fala aqui, junto com Zorobabel e Josué, vem uma turma ali com eles. E quem eram as turmas? Era uma turma de sacerdotes e uma turma de levitas. Os sacerdotes são aqueles que ministram diante do Senhor. E os levitas também ministram diante do Senhor. São os filhos de Levi, a tribo de Levi. São aqueles que estão arrolados ali para o serviço sacerdotal, para cuidar da casa de Deus. E hoje, por causa do sumo sacerdote, que é o próprio Cristo, você e eu somos daqueles que cuidamos da casa de Deus, que está dentro de nós. Então, ele está trazendo de volta os elementos. Ele está trazendo de volta o poder. Ele está nos enchendo das forças vivas que dele procede. Ele não está nos enchendo de religiosidade. Ele está trazendo aquilo que verdadeiramente pode dar esperança. E ele vai fazer isso de maneira organizada. Observe aqui. Ele vai falando, eu estou levantando aí, para trazer de volta dentro do teu coração aqueles que podem oferecer para mim um serviço sacerdotal vivo. E aí ele pega aqui no 14, no 12, vem lá. E na época de Joaquim, esses foram líderes das famílias de sacerdote. Aí ele começa a falar de famílias. Está falando, estou trazendo um retorno. Sabe o que ele está falando? Da tua família, da tua casa, daqueles que estão debaixo do teu cuidado, mas estão longe da presença. Ele está falando, eu vou trazer para dentro do teu coração, da tua vida, aqueles que podem trazer algo vivo para você. Vou trazer um serviço sacerdotal, vou trazer um serviço de toda uma tribo que está compromissada comigo, que era a tribo de Levi. Vou trazer aqueles que vão verdadeiramente matar aquilo que está morto diante dos meus olhos, porque os levitas se estabeleceram na época em que, quando Moisés desceu com as tábuas da aliança ali, os 10 mandamentos, diante do povo, o povo estava ali celebrando o bezerro de ouro. E ali a tribo de Levi e o próprio Levi, por conta de ter se envolvido com a morte daqueles que eram abusadores da sua irmã Diná, junto com Simeão, Levi foi resgatado ali. Simeão foi resgatado lá no Novo Testamento. Mas Levi foi resgatado por um posicionamento. Quando Moisés viu aquele povo entregue à adoração ao bezerro de ouro, Moisés falou, quem é comigo? Quem é com o meu Deus? E a tribo de Levi se levantou e executou a morte de 3.000 homens. Eram irmãos, eram amigos, eram os idólatras que estavam no meio do povo de Deus, celebrando o bezerro de ouro. E por conta disso, a tribo de Levi foi uma tribo que se posicionou para ser sacerdote diante do Senhor. Então, o que é o levita voltando para celebrar o Senhor e os muros de Jerusalém em ordem? O que é esse trazer de volta aquilo que é verdadeiramente, como que é? Aquele hino que fala, e a palavra de Deus diz isso, do Cristo vivo, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Levitas são aqueles que odeiam a iniquidade. E ele vai fazer com que isso esteja dentro de mim e de você. A mistura, o profano, o vil, não vai estar mais dentro do teu coração, porque ele está trazendo uma essência para dentro de mim e de você, depois que ele restaurar os muros. E aí ele traz, como eu falei, o governante, que é aquele que era alguma coisa que tinha uma marca do mundo. Ele traz um governante, porque está ali junto com Josué, que também tem o ministério restaurado, que é aquele de Zacarias, capítulo 3, que Deus fala, está com veste suja, está com turbante sujo, mas eu vou mover, troca a veste, troca a mentalidade dele, porque ele será homem de presságio, ele vai julgar no meio do meu povo. Meu Deus, o que Deus está prometendo aqui para mim e para você é para nos encher de muita esperança. Você era isso, agora você não é. E você tem aliança com aquele que teve a mentalidade mudada, que é o Josué de Zacarias, capítulo 3, e você tem o seu serviço sacerdotal mudado por aqueles que odiaram a iniquidade. Então, esses agora estão dentro do teu coração, que são pilares da fé. Às vezes nós achamos que é pouca coisa, irmãos, mas o Senhor está chamando uma igreja que se santifica dia após dia e não entra mais nos ditames daquilo que é a confusão de Babel, porque tem alguém reinando sobre, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Eu não sei você, mas o meu coração se enche de esperança. Aí ele vai citando família por família. E essa família chegou, e a outra família chegou, e a outra família chegou. Então, é a tua família que está nessa lista. Onde nós lemos os nomes das famílias aqui, ó, vai falar, ó, a família de Seraías,
Meraías, a família de Jeremias, Ananias, Esdras, Mesulão, Maria, Joanã, põe o nome da tua família. A família Monteiro está voltando para o lugar onde a adoração de Deus opera. Coloque o nome da tua família, porque essas características estarão em nós. E comece a se regozijar no Senhor, porque Ele é o Deus da esperança. Satanás quer que você olhe o futuro com ansiedade. Deus quer que você olhe o futuro com esperança. Ontem no bate-papo estamos falando, o adversário quer que a gente fique na depressão, olhando para o passado, ou isso mesmo, irmã Daiane, já vai assumindo aí. Ou que a gente fique na depressão do passado, ou fique na ansiedade do futuro. Deus quer que a gente plante Jesus no passado, Jesus no agora, e olhemos o nosso futuro com esperança. É isso que Deus quer. Só que às vezes andamos confusos ainda debaixo das regências de Babel, mas Deus está falando, ainda que você seja nascido, você é meu filho, e eu tenho uma nova natureza para você, cabe você assumir essa nova natureza. Deixe a porta velha, deixe a porta da memória para trás. Ah, mas a memória minha foi feita ontem, foi uma memória muito horrível. E eu estou falando para você, execute Jesus nessa memória de ontem. Eu não vou ser regida pela memória de ontem. Foi muito dolorido, foi muito terrível o que aconteceu comigo. São palavras que entram no mais profundo do meu ser. Aplique Jesus. Para que Jesus tire da tua vida. Shalom, missionária Geni, shalom, irmã Fátima, Mara de Verne, em nome de Jesus. Então, irmãos, são coisas que Deus vai fazendo dentro da gente que nós temos que tomar posição. E Ele está falando, trago a tua família de volta, aleluia. Eu trago a tua família para celebrar junto comigo. E aí vem lá, aí o chefe da família, da linhagem de Levi, e olha isso aqui, irmãos, olha isso aqui. Toda a genealogia deles estava escrita no livro de crônicas, livro das crônicas. Aleluia, graças a Deus, missionária Janice, estava gerando isso para ser liberado do reino do Espírito. 12, 23, olha o que fala. Os chefes da família, da linhagem de Levi, até o tempo de Joanã, filho de Eliasibe, que era o sacerdote, lembra aquele que reconstruiu a porta das ovelhas? Exatamente. Ele está debaixo de uma linhagem. Deus está falando, eu estou observando a tua linha. Eu estou olhando firmemente para você. Eu estou organizando a tua casa. Eu estou limpando o teu passado. Aqueles que não eram sacerdotes serão sacerdotes. E ele fala, foram registrados no livro das crônicas. Ou seja, Deus tem uma crônica diária da tua vida. Ele não está desatento àquilo que foi feito no teu geracional. E ele está lutando em Cristo para trazer para nós aquilo que é a revelação do próprio Cristo e nós executarmos juízo aquilo que o adversário emporcalhou a nossa linha geracional. Aleluia. E aí ele vai falando, os levitas foram... Aqui ele começa as organizações. Aqui, ó. Os levitas foram organizados em grupos e eram dirigidos por fulano, 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 fulano. O coral fora dividido em dois conjuntos. Um grupo cantava e o outro respondia melodicamente. Quantos conhecem aquele hino do Ademar de Campos? Salve Cristo, leão de Judá. Aí responde outra voz. Salve Cristo, leão de Judá. Maravilhoso és, maravilhoso és. Eu canto e alguém responde. E ele está falando, responda, Ekanai. Responda, eu estou trazendo para você adoração, louvor, eu estou organizando um coral que levanta uma voz de confiança diante de mim. Então dê resposta, olha que coisa tremenda, eles respondiam melodicamente. Quem gosta de usar isso é o Rodolfo Abrantes, que ele fala que ele aprendeu nesse livro, que um povo cantava e o outro respondia. Shalom, irmão Teixeira. Então comece a responder à adoração que o Espírito Santo faz brotar dentro de você e você nem percebe. Às vezes tem um hino cantando dentro de você, ó, tempo, e canta, mas a perturbação da vida se opõe à voz de Deus que está dentro de mim, de você, e eu e você não escutamos. Mas Deus está cantando lá. E parece que não prestamos atenção. Deus vai me chamando. Já contei o testemunho. Uma vez houve um embate muito grande aqui neste lugar. Eu passei por essa porta aqui e passei por aquela porta do corredor e havia uma figura fazendo assim e tentando me abraçar. E aquela figura era o próprio Cristo e eu só fui perceber quando eu estava lá no tanque. E quem conhece a minha casa, essa porta aqui onde tem a escadinha, não era no canto da casa ali. Isso daí, isso. Tem a escadinha, sobe, isso. Aí depois lá no canto tá outra salinha, aí tinha uma porta lá. E exatamente isso. O Senhor estava querendo me abraçar, mas eu estava
tão atribulada com aquelas coisas do meu dia que eu não ouvi, não percebi, não vi o consolo que Deus estava me trazendo. Então aqui ele está falando para nós, vai devolver a mim, cheio de fé. A palavra do Senhor não voltará vazia, mas fará aquilo que lhe apraz. Então o que lhe apraz, eu preciso devolver cheio de fé. Aleluia! E ali ele vai falando a respeito do coral, e aí o povo cantando. Olha o que ele fala. Nos hinos, os cantores rendiam graças a Deus, de acordo com as instruções deixadas pelo rei Davi, homem de Deus. Sabe o que é isso aqui? Isso é memória construída. Neemias tinha memória construída de como Deus agia nos tempos em que o povo de Deus o adorava. Ele conhecia a história do povo de Deus. E quando o povo de Deus tinha vitória, quando o povo de Deus começou cada vez mais, debaixo do governo de Davi, a adorar a Deus, porquanto Davi ousou trazer a arca da aliança e colocar turnos de cantores e de sacerdotes diante do nosso Deus. Ele trouxe a arca e fez uma tenda. Ele não colocou nem a parte do átrio e nem a parte do santo do santo, e nem a parte dos santos. Ele colocou só a arca debaixo de uma tenda. Sabe por quê? Porque Davi já sabia que havia um Cristo vivo que viria para nos resgatar e arrancar a cortina que nos separava diante dele. Então, Davi ali apresentou todo um sistema sacerdotal e de adoração diante do Senhor. Se você ler o livro de Crônicas, se você ler o livro acho que é o livro de Crônicas, que está mais pautando aquilo que Davi fez a respeito dos turnos de sacerdotes. E ele foi colocando, olha, esse vai cuidar desse horário, aquele vai cuidar de tal horário, e os cantores adorando, e os sacerdotes trabalhando ali diante do Senhor, debaixo da cobertura do Santo dos Santos, que é o que Deus quer que você e eu façamos. No Santos dos Santos é lugar de vida, o véu já foi rasgado. Nós podemos entrar e adorar e bendizer o nome do Senhor e sair cheios do poder de Deus, cheios de esperança no nosso crer. Então, irmão, aqui, esse homem está trazendo à memória aquilo que verdadeiramente pode dar esperança, que é um sistema onde o nome do Senhor é exaltado. É uma memória de adoração, não é uma memória de feridas, não é uma memória de derrotas, não é uma memória de fracassos, mas é uma memória que precisa sobrepujar, não por entulhamento, mas porque traz à tona e limpa as memórias doloridas do passado. Preste bem atenção nisso. Tem gente que fala assim, vou pôr uma pedra em cima disso. Eu não quero mais saber disso. Eu não vou mexer com isso. Mexa com isso. Até que esteja limpo. Até que esteja limpo. Porque Deus quer mudar a fonte. Porque essas coisas, irmãos, que ficam na nossa memória, elas nascem no momento mais inoportuno. Mais inoportuno. Então, vá tratar disso. E deixe o Espírito Santo de Deus fazer algo tremendo dentro de mim e de você. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar. E aí você vai estabelecer esse governo, esse tempo de adoração ao Senhor, porque você sabe como as coisas funcionam. Aleluia. E aí depois o que ele vai falar? Esses homens, aí ele fala, Matanias, Becuquias, aí ele vai falando esse monte de nome esquisito aqui, eram guarda dos portões e vigiavam os celeiros erguidos próximos aos portões da cidade. Então aqui você vê que a reforma é total. Aleluia. Esses homens valorosos serviam nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, neto de Josadaque, e na época do governador Neemias, e de Esdras, o sacerdote e escrivão, o escriba, anotava todas as coisas, era o cronista da época. Aí ele fala, por ocasião da dedicação a Deus, os muros de Jerusalém, os levitas foram convocados e trazidos de onde estavam vivendo para Jerusalém, a fim de participarem alegremente das cerimônias de dedicação com seus hinos, cânticos e declarações de ações de graça ao som de símbolos, alaúdes, harpas e liras. Ou seja, você está sendo chamado. Olha, talvez nós estejamos aqui na metade da reconstrução desse mundo, mas Deus quer fazer hoje um breque para te encher de esperança. Deus quer falar para você, olha, filho, filha, eu estou fazendo um breque porque eu quero que você entenda onde nós vamos chegar. Eu não estou fazendo isso para judiar de você. Eu não estou trazendo as tuas alianças com o passado, a tua idolatria, a tua egolatria. Eu não estou trazendo aquilo que te dói, aquilo que te machuca para lançar em rosto. Eu tenho um propósito.
Eu tenho um propósito de fazer cada um de vocês participarem alegremente quando aquilo que eu comecei a fazer estiver totalmente restaurado. Deus fez um break nesse tempo de palavras de confronto, de palavra de subir aquilo que é tão pesado para nós, para falar, eu quero te dar hoje uma esperança para que você vá até o final no propósito pelo qual eu te chamei, para te santificar. Porque você é instrumento de lucro para mim no meu reino. O Senhor, ontem, a missionária Fátima perguntou, mas como que era aquela palavra mesmo que o Senhor deu para você? Na época que o seu esposo estava com muito problema, como era? Aí eu expliquei tudinho para ela. Falei, ó, foi assim, assim, assim. Eu estou liberando essa palavra para a tua vida. Você vai dar lucro para o reino de Deus. Você é uma dracma perdida na casa do Senhor. E ele está falando, varre a casa. O que é casa? É a igreja. Varre a igreja, Anai. Varre, varre, varre e ache as minhas moedas, ache as minhas dracmas perdidas, porque elas darão lucro para o meu reino, através da postura, através do liberar da sua voz, através de serem sacerdotes da minha presença. Só que eles estão cansados. Então vai lá e enche eles de esperança com a minha palavra. Mostra para eles qual é o meu propósito. Não estou fazendo tudo isso para envergonhar, para humilhar, para criticar. Não, eu estou falando isso porque eu tenho um propósito. Eu quero dar a eles um futuro e uma esperança, porque esse é o pensamento que eu tenho sobre vocês. Jeremias 29. Um futuro e uma esperança. Então, irmãos, aqui ele vai falando, os cantores foram trazidos tanto dos arredores de Jerusalém, como dos povoados dos Netofatitas, como também de Bet-Gilgal, e foi trazendo dos montes de lugares ali, por quantos cantores haviam construído para si aldeias nas vizinhanças de Jerusalém. Ou seja, eles estavam afastados do lugar da adoração. Por quê? Porque o lugar da adoração estava destruído. Mas Deus está falando para você e para mim, filho, filha, eu estou fazendo essa clareira no meio de um processo para que você entenda, eu sou o teu Manaim. Eu sou o lugar do acampamento dos exércitos dos anjos, aleluia, que trabalham a meu favor. Eu estou levando você para esse lugar, esse final de semana, me adore, esteja alegre. Deus está falando para nós, eu estou organizando a tua vida. Não temas, não desanime, não pare no meio do caminho. Não se sinta condenado, não se sinta constrangido no sentido de achar que você tem que sair, porque não, eu não estou aguentando essa palavra. Fique firme, porque essa palavra é como um fogo purificador do ourives, como uma potassa, como o sabão do lavandeiro, que está nos limpando, tirando aquilo que está nos impedindo de receber as bênçãos poderosas do Senhor. Palavra de Hebreus no livro palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 10. E depois de terem feito tudo, alcanceis a promessa. Deus não é um Deus mau, irmãos. Só que ele precisa tirar de nós aquilo que é adâmico. Ele não tem compromisso com o nosso desconforto. Ele tem compromisso com a nossa santificação. E se nós ficarmos desconfortáveis no meio daquilo que Deus está fazendo, nós precisamos aguentar, irmãos. Porque ele está nos purificando. Ele tem compromisso com a tua e com a minha santificação. Veja como ele fez passar pelo fogo e pelo sabão da potassa, né? O sabão da potassa, não, o sabão do lavandeiro, a vida do apóstolo Alexandre, a minha vida, a tua vida. Como o Senhor está com esse fogo de ourives. E o ouro, irmãos, quando ele é colocado debaixo do fogo, ele abaixa. Ele desce no fundo do cadinho. Agora, a sujeira sobe. Então, o fogo não é para te destruir, é para te purificar. Porque a sujeira precisa subir. Então, o problema é que nós não queremos reconhecer que temos sujeira. E aí Deus está falando, deixa eu limpar as tuas sujeiras, porque eu tenho um propósito para você que é bem isso aqui, ó. Neemias 12. Eu vou ensinar você a estar no meio da alegria, no meio do contentamento, no meio daquilo que é uma memória que eu levanto dentro de você, não uma memória das dores do passado, mas uma memória de alegria. E você vai ter muita alegria. E você vai ter muita paz na tua maneira de crer, porque eu, Senhor, estou mudando a tua maneira de crer. Vá com Deus, minha linda, em nome de Jesus, pastor. Vá com Deus e haja toda a solução que você precisa. Em nome de Jesus. Aí ele vai falando aqui. Os cantores foram trazidos, os sacerdotes e levitas se purificaram cerimonialmente e, em seguida, santificaram também o povo, as portas e os muros de Jerusalém. O que Deus está falando? Eu estou trabalhando em você. Eu estou trabalhando em você.
e estou levantando verdadeiramente você por puro, por santo na minha presença. E ele vem lá. Então ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro e constituí 2 grandes corais, para que entoassem graças a Deus. Posicionou-se mais à direita sobre o muro, em direção à porta do lixo. E aí ele fala: quem foi que foi colocado neste lugar? Você observa a estratégia do Espírito Santo de Deus. Você vai olhar para aquilo que te humilhou, para aquilo que te machucou, para aquilo que te feriu, e você vai falar: você não me domina mais. Memória cheia de lixo, memória cheia de dor, memória cheia de manifestação de trevas, você não me domina mais. Olha aqui a minha adoração ao alto Deus, aleluia! Ao poderoso Deus, ao altíssimo Deus, porque eu te venci em Cristo Jesus. Então, tudo isso quem vai fazer é o coordenador dessa obra, o Espírito Santo de Deus, que é em você e em minha vida. Aleluia. E aí vem lá, irmãos. Ele vai falar mais a respeito disso. E aí ele fala, e dos filhos do sacerdote, vai dando a lista aqui. Aí ele fala que foram com instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e foi com escriba, com Esdras, e o mestre, né, que é Esdras, foi adiante dele. Então, da entrada do portão da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, acima da casa de Davi, até o portão das águas, a leste. Olha aqui. Então, olha que coisa tremenda. Então, vai lá alguém que tem poder de registrar todas as coisas e vai lá na porta das águas, no portão das águas, que são os lugares onde armazenamos água. E aí, as águas de Deus. E ele vai lá fazer os escritos juntamente com cantores, com adoração. Ele vai lá para tomar registro, para ensinar. Então, Deus está falando, filho, filha, não desconfie de mim. Eu estou fazendo um trabalho em você. Eu estou operando em você. Não desconfie do meu amor. Eu tenho sim um futuro e uma esperança para você. Eu estou tratando você, às vezes, parece que com severidade, mas não é com severidade, é com amor. Porque eu preciso colocar você nesse lugar alto. Veja aqui, ele colocou num lugar alto para que adorassem a Deus. E a sentença que já está escrita contra o adversário, através da nossa adoração, se manifestasse, irmão. Salmo 149. E isso vai ser honra para nós. Ele fala, quando nós nos levantamos uma espada de 2 gumes nas nossas mãos, através dos altos louvores, o Senhor libera as nossas vidas para darmos as sentenças, para nós colocarmos para fora as sentenças que já foram escritas contra o nosso adversário, e isso será honra para nós. Salmo 149, leia lá. O Senhor quer nos honrar. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós achamos, Deus esmagou Jó. Não, Deus queria honrar Jó, porque Jó já tinha um caráter reto diante de Deus, só não sabia de que fonte ele bebia. Então, o que Deus está falando para nós? Eu quero mudar o reconhecimento de qual é a tua fonte. Eu quero mudar a tua absorção de fontes. Você não pode estar na fonte do orgulho achando que eu vou operar. Não vou operar, mas eu preciso colocar firme dentro de você a porta da fonte das muitas águas, o rio das águas, dentro de você, para que você manifeste a vida. E isso vai te trazer alegria. Porque por enquanto você tem o choro, as lágrimas desse choro, o pranto, por quanto é Adão chorando, por causa da autopiedade, por causa das dores que foram feitas em você. Mas quando você permite que a fonte do rio das águas se movimente aí dentro, você vai subir para um lugar onde a adoração se manifesta e eu limpo você dessa porta, e essa porta do lixo vai ser testemunha daquilo que Deus fez na tua vida e na minha vida. Não é para sempre. Isso vai passar. Aleluia. E aí ele fala ainda, o segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela torre dos fornos até a parte mais larga do muro. Sabe o que é passar pelos fornos? Fornos está ligado à ira de Deus. Nós vamos passar pela ira de Deus e vamos lá adorar ao Senhor. A ira de Deus não nos vai tocar, sabe por quê? Porque nós estamos debaixo daquele que recebeu a justa medida da ira de Deus, o Cristo vivo. Nós estaremos revestidos do Cristo vivo, então vamos passar a pé enxuto diante dessa torre aí, que é a ira de Deus. Só o povo de Deus que acredita em Jesus vai poder passar dessa maneira para adorar ao Senhor. A torre dos fornos, irmãos, esse lugar
não vai ter acesso nas nossas vidas, nós vamos só passar. Assim como aquele povo do Egito passou, que estava no Egito, passou a pé enxuto, a ira de Deus se manifestou só contra o adversário. Mas o povo passou tranquilamente a pé enxuto. O Senhor vai falar, depois de te dar água de angústia e pão de aflição, ele vai dizer para mim, para você, este é o caminho, anda por ele, está escrito em Isaías. Então nós vamos passar a pé enxuto e a ira de Deus não vai se manifestar. E ainda tem um texto que fala, ora, por um pouco de tempo, por um pouco de tempo eu te afligi, mas agora eu cesso a aflição de sobre a sua vida. Por quê? Porque foi purificado. Foi levantado num lugar mais alto, como diz lá em Pedro, nos últimos versículos ali, no capítulo de Pedro, onde fala, eu te fortifico, eu te fortaleço, eu te fundamento. São 4 coisas que Deus faz. E eu te aperfeiçoo depois de ter sofrido por um pouco. Eu mesmo, o teu Senhor, te fundamentei, te aperfeiçoei, te fortifiquei e te firmei. Meu Deus, é isso que Deus está fazendo comigo e com você. Então, por um pouco de tempo, irmãos, nós vamos sofrer até entendermos que Deus está cumprindo em nós os seus propósitos. E para cumprir em nós os seus propósitos, ele precisa tirar de nós Adão. Não tem como Adão funcionar dentro de nós com a mistura, precisa acabar. E aí continuaram passando por sobre o portão de Efraim, Efraim quer dizer frutífero, vai passando pela porta velha, vai passando pela porta do peixe, a porta do peixe vai ser sensacional. Hoje o Senhor já me deu algumas dicas da porta do peixe. Nós vamos ter ali um impacto, eu creio, a respeito do que Deus preparou para nós nessa porta dos peixes. É maravilhoso. Aleluia! E aí ele fala, vai passando pela torre de Ananel, que é o Deus é gracioso, vai passando pela torre dos cens, indo até o portão das ovelhas, onde Cristo ofereceu o sacrifício. Junto ao portão da guarda, nós paramos, no lugar da revista. No lugar onde o Senhor fala das investigações e da revista. Eu paro ali eu começo a fazer a minha obra. Sabe por quê? Porque o teu portão já investigou tudo o que precisava ser investigado. Já passou pela revista de Deus. Meu Deus, que coisa tremenda. Ele está falando, ali eu levantei uma adoração junto com a metade do povo, a outra metade estava ali junto com Esdras, fazendo a obra do Senhor. Assim, os 2 coros que rendiam graças a Deus pararam em suas posições no templo, como também eu e a metade dos oficiais que me acompanhavam. E aí ele fala os nomes de quem estavam, e os corais cantavam sob a direção de Jesraías. E naquele dia, felizes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois os deuses os encheram de júbilo e gratidão. Aleluia! As mulheres e as crianças também estavam contentes, e aos sons da satisfação e do louvor de Jerusalém podiam ser ouvidos desde muito longe. É o que Deus quer fazer comigo e com você. O Senhor está te enchendo de alegria e de paz no seu crer. Ele está falando para você, o que eu tenho preparado para você depois desse processo é isso aqui, ó. É um tempo de celebração, é um tempo de alegria, é um tempo de regozijo, é um tempo onde você e a sua casa, observe que ele fez questão de colocar mulheres e crianças, é todo um ajuntamento de uma casa que Deus está restaurando, que o Senhor está trabalhando. Entenda isso, Deus está trabalhando, eu não estou abandonado. Hanun chegou, Zanoa está recebendo a visita de Deus. Você entende isso? Deus está visitando a Zanoa, que é o abandonado. Deus está nos visitando e falando, eu vou tirar as vestes de abandono de você. Eu sou gracioso. Eu sou aquele que te abraça, eu sou aquele que modifica toda a tua casa, a tua vida. Eu estou trazendo para você um futuro e uma esperança. Aí depois, irmãos, o ministério da casa de Deus, 44. No mesmo dia foram nomeados responsáveis pelos celeiros e pelas câmaras dos tesouros, a fim de poderem receber as ofertas de cereais, os primeiros frutos e os dízimos dos campos em volta das cidades deveriam recolher as porções designadas pela lei para os sacerdotes e levitas, pois Judá expressava a sua satisfação ao ver os sacerdotes e levitas em seus postos de serviço. Meu Deus! O que Deus está falando aqui? O altar que você se entrega é o altar que te sustenta.
Ele está falando de financeiro e ele está falando de algo de restauração nas nossas vidas. Então, qual é o altar que você e eu temos nos entregado nessa temporada? Se é o altar da fonte do dragão, esse altar vai nos sustentar com morte, com destruição, com dor, com pranto, com choro, com ciclos de repetição, com falta de esperança, com cativeiro, com jaulas. Agora, se o altar se voltar para a porta da fonte, onde o rio das águas vivas flui verdadeiramente dentro de nós, aí, irmãos, nós vamos ter vida, paz, abundância, alegria. Nós vamos precisar decidir. Hoje é o dia da porta da revista. Passe em revista agora. Passe em revista o que você quer decidir. Você quer essa alegria que foi falada aqui do capítulo 12? Deus organizando, colocando cantores, colocando levitas, colocando sacerdotes em operação, colocando a tua vida para uma vida viva por dentro, colocando em ordem seu sistema de pensar, de agir, de falar, pelo poder do Espírito Santo, ou nós vamos continuar como Adão, irmãos? Veja o que Deus prepara aqui, um tempo de provisão tremenda para as nossas vidas. Veja que ele está falando a respeito, olha, no mesmo dia foram nomeados responsáveis pelos celeiros e câmaras dos tesouros, a fim de poderem receber as ofertas de cereais, primeiros frutos e os dízimos. Ou seja, Deus está falando, você é meu sacerdote. E eu estou preparando este lugar para você ter a abundância da recompensa que eu tenho para você. Veja que no livro de Números, capítulo 18, tem um sistema de recompensa para aqueles que estão no sacerdócio do Senhor. Tem um sistema de recompensa ali. E aqui Deus está falando, eu tenho um sistema de recompensa para você, e não é apenas financeiro. É um sistema de prosperidade, de saúde, de paz, de alegria, que é o que quer dizer shalom. Ei, Deus está falando para você, se você permite que eu coloque a tua casa em ordem, você vai ter um sistema de retribuição. Aleluia! Ecai. Meu Deus! Deixa eu colocar a tua casa em ordem, porque os teus celeiros se encherão, as tuas câmeras se encherão, os teus tesouros se encherão, aleluia! A fim de poderem receber as ofertas de cereais, que o Senhor mesmo vai dar essa produtividade para mim e para você, aleluia! Porque o altar que você se entrega é o altar que te sustenta. E aí você vai receber a fonte das águas vivas dentro de você. Você vai ter que ter coragem. Aleluia! E aí ele fala, para os sacerdotes e levitas, pois Judá expressava a sua grande satisfação ao ver os sacerdotes e levitas em seus postos de serviço. Por quê, irmãos? Porque aprenderam a obedecer a Deus e acharam os pensamentos de Deus mais alto. Você pode entender isso? Não te estribes no teu próprio entendimento. Não seja sábio e sábia aos seus próprios olhos. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deleita-te no Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração, que é o que é a característica de Neemias. Ele é aquele, Deus é meu deleite. Neemias quer dizer também, Deus é meu deleite, já falamos isso? Deus é meu consolo. Deus é meu descanso. Então, quando nos entregamos à porta da fonte do rio das águas vivas, haverá para nós grande regozijo, porque Deus está organizando todas as coisas. Recebe essa palavra e passa em paz o dia do descanso do Senhor, que é o Shabat, seja intencional do seu Shabat. O que é o Shabat? É o tempo de vencer Cronos, aquele que te faz olhando para a semana inteira fracassada, para o teu passado inteiro fracassado. Decida nesse Shabat estabelecer um tempo onde a tua memória não é a memória da porta velha, é a memória daquela que tem esperança. Decida isso. Feche a porta velha. Feche a porta da memória velha, da memória antiga e estragada que só te colocou uma mentalidade que olha para o futuro só com ansiedade. Quem cuidará de mim? Porque a porta da ansiedade está lá em Mateus, se eu não me engano, é capítulo 6, não dá para você servir a dois senhores. E por que o povo estava preocupado com o que haveria de comer e de beber? Porque não tinha pai. Veja como Deus encaixa todas as coisas. Ele fala, os gentios se preocupam com essas coisas, mas o vosso pai entrega todas as coisas para vocês, de maneira que vocês não devem se preocupar com isso. Então, o que é que Deus está falando para você? Se você aceita que você é meu filho, eu posso cuidar com você, cuidar de você com destreza, com armas poderosas, com a minha característica, eu sou o Deus da
ou é esperança. E eu derramo esperança dentro de você, porque ele fala para que sejais ricos de toda a esperança. Então, o que Deus quer fazer? Quer com que nós tenhamos a sua imagem. E qual é a imagem de Deus para nós nessa temporada? Esperança e esperança. Não ansiedade, não medo, não pânico, não pavor, não crise de pânico. Não, nada disso. Esperança. E aí ele vai derramando, porque somos parecidos com ele, já temos a sua imagem, a sua semelhança através de Cristo que habita em nós. Então Deus nos dá uma semelhança, nós recebemos, porque é necessário receber. Ele fala: eu entreguei o meu filho. Se nós não pegarmos com a outra mão, o que Deus está entregando vai ficar no mar. Então nós precisamos posicionar para recebimento, para recepção. Nós precisamos nos abrir. Não, Deus me deu alegria e paz no meu crer. Então o adversário está falando tudo isso de batata, não vou ouvir. Eu vou pegar a semente da palavra de Deus e vou guardar profundamente no meu coração. Entre esse sábado, de maneira intencional, de descanso. Ah, pastora, mas eu não tenho entendimento do que é Shabat, mas você tem entendimento do que é aprender a descansar em Deus? Comece. Comece. Fale para Deus: Deus, eu quero descansar então das minhas obras, porque estou por aqui das minhas obras, porque elas não me levaram a lugar nenhum. Estou cansado da minha própria maneira de pensar, de ser e de agir. Mas o Senhor está falando que o Senhor tem tudo isso para mim, do capítulo 12. Tu tens aqui, no final de tudo, essa alegria toda. É disso que eu preciso. Estou cansada. Eu quero ver meus celeiros cheios. Eu quero ver minha família em torno do teu nome. Eu quero ver o meu serviço sacerdotal funcionando. Então é tudo isso que o Senhor tem para mim. Tu estás mandando uma palavra, como tu disseste a Josué, lá no livro de Zacarias, capítulo 3. Tu estás falando: troca o turbante dele. O Senhor está falando que eu posso mudar a minha mentalidade. Então eu quero. O Senhor está falando para mim que eu sou como aqueles que na época de Moisés se colocaram diante do Senhor para odiar a iniquidade, se posicionaram e executaram aqueles que eram idólatras. Então eu quero. Mas eu não posso fazer isso sozinha. Eu vim aqui me render. E vai se render. Vai entregar. E depois de fazer a sua melhor entrega, descanse, hein? Descanse, porque Deus está tomando conta de tudo. Descanse, porque Deus está colocando a tua vida em ordem. Meu Deus, esse livro, conforme eu fui vendo, eu fui chorando por conta parece que como que eu posso dizer? A alegria daquele lugar contagiou o meu coração. A visitação de Deus para os 12, 11 capítulos anteriores, naquele esforço, naquela peleja que depois, se o Senhor nos der direcionamento, nós vamos pegar o livro todo e dar algumas pinceladas ali, vamos ver como Deus vai fazer, mas você vai ver que o trabalho de Neemias foi ferrenho, irmãos. Mas ele tinha um posicionamento, ele estava assentado em Deus. E ele não permitiu que o adversário o tirasse desse lugar. Vamos encerrar com isso. A palavra de que Neemias deu para aqueles homens que se levantaram. Veja aqui os adversários. No entanto, enquanto Sambalate, o Oronita, Tobias, o oficial Amonita, e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento de que haveria uma esperança viva. Até por isso pôs o hino lá da alguma coisa Vitória e do Gabriel Guedes. Ouça lá, é muito tremendo. Vai se encher daquela adoração. E aí eles falam: tomaram conhecimento de que nós estávamos permitindo que o Senhor restaurasse nossos muros, eles zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: o que é isso que estáis tentando fazer? Quereis vos rebelar contra o vosso rei? Sim, queremos nos rebelar contra tudo aquilo que é Babel. Não vamos ficar mais em confusão. Não vamos. Posso até ter sido nascido em Babel, Zorobabel. Posso até ter andado no meio da confusão, mas agora não mais. Porque agora eu me posiciono como Neemias se posicionou aqui, na reconstrução de todas as coisas, na reforma. Eu não gosto da reforma, eu gosto de restauração, mas às vezes me falha. Afirmei-lhes então, isso aqui é Neemias falando, e você vai pegar para a sua vida, em nome de Jesus. Capítulo 2, versículo 20. Então ele olhou para eles e disse, é o que eu estou falando aqui, se olhou para ele, não tem. O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados. É isso que é para falar para o adversário. Eu não estou aqui na minha justiça própria. Eu não estou aqui firmado no meu entendimento, no meu conhecimento, mas eu estou aqui firmada na fé que o Senhor derramou dentro do meu coração para executar essa obra. É uma obra de fé e você não vai mais abalar a minha fé. Aleluia. E nos dará sucesso nessa obra. E nós, os seus servos, os seus filhos amados, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Aí sim, você vai fazer alguma coisa, porque a palavra de Deus que trabalha a nosso favor já foi liberada.
E, todavia, vós não tendes nem parte, nem direito, nem memorial nesse lugar de restauração que é a Jerusalém de Deus. Então, entre por essas portas. Ah, mas eu não sei orar. Pegue a própria palavra de Deus e fale ela diante do Senhor. E ela não vai voltar vazia para você, nem para mim. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar nesse amor. Entre nesse sábado com uma grande intenção. Com uma intenção, né? Não sei se grande, pequena, mas entre com uma intenção firme de falar para Deus: Deus, eu não quero repetir mais aquilo que eu vivi nessa semana, nesse tempo, nesses anos todos. Muda a minha vida, muda a minha sorte, porque esse adversário que eu tenho visto dia após dia, ele não vai ter nem parte, nem sorte, nem memória na minha vida, que sou Jerusalém de Deus, sou tua filha amada, teu filho amado, e vou prosseguir. Amém? Deus os abençoe. Não se esqueça, hoje não tem a oração da madrugada, temos Shabat, às 8 da noite. Segunda-feira volta a oração, às 3 da manhã. E depois o Oséias, às 7h30. O Oséias da tarde, às 3 da tarde. Hoje temos Oséias Porcos na sala. É muito bom essa movimentação agora do final aí do livro, já está quase encerrando. Está sendo muito tremendo, porque vem muita clareza como podemos lutar contra os nossos adversários. Amém? Então, fique firme, vá para o amor de Deus em nome de Jesus e que a graça do Pai esteja sobre todos vocês. Shalom, shalom, em nome de Jesus, missionária, irmão Teixeira, irmão Fredim e todo mundo aí, em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom.